Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Luézia Zizoton, aqui pela Record News Espírito Santo. E hoje, aqui em Bitirama, tá um dia doce, estou ao lado de Lucinha e você vai conhecê-la logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, vou conversar com a Lucinha, aqui de Bitirama, gente. Lucinha Doces, olha que pessoa doce. Muito obrigada por nos receber na sua casa, no seu cantinho tão aconchegante e com a mesa tão linda, Lucinha. Bom dia, seja bem-vindo a Ibitirama, terra das cachoeiras. Seja bem-vindo à minha casa também. Menina, gente, vocês não têm noção como ela é docinho mesmo, olha que querida. Agora me conta um pouquinho a sua história com os doces, Lucinha, de onde vem essa paixão? Pois então, a história com o doce surgiu de um momento que eu sou professora e eu perdi uma das minhas cadeiras que eu lecionava. E teve uma amiga minha que falou assim, Lucinha, faz um docinho para mim. Eu falei assim, mas eu não sei fazer doce. Aí ela falou assim, então, mas faz. Aí eu fiz para ela e fiz o beijinho. E ela falou assim, nossa, Lucinha, que gostoso, maravilhoso, faz mais. E eu comecei a fazer para ela e ela começou a fazer propaganda dos meus doces. E as pessoas vieram me procurar e pediram para fazer dos doces. Daí surgiu a Lucinha Doces. Tem quanto tempo? Isso já foi de 2007. É isso, gente. E aí, quais são as pessoas que mais te procuram? É casamento, aniversário, como for? Pois então, casamento também. Mas mais procurado na Lucinha Doces são os doces para aniversários, mimos, lembrancinhas, entre outros. E aqui a gente tem os tradicionais mesmo, né? Porque o que eu vejo hoje? Eu gosto desses doces tradicionais, mas as pessoas vão inventando, né? Cada vez mais elaborados. Agora me conta um pouquinho sobre a história deles, quais são os que as pessoas mais pedem, porque aqui a gente já tem uma cocadinha que eu já estou de olho. Pois então, as pessoas que pedem mais no Lucinha Doces é o beijinho, olho de sogra e o brigadeiro. O campeão de venda da semana inteira e das festas é o brigadeiro, olho de sogra, ninho com Nutella e o beijinho. Esses são os campeões de venda em todas as semanas, durante a semana inteira. E também nos aniversários. E o seu preferido, qual é? Tem um? Tenho. Meu preferido é o beijinho. E me conta esse processo também da preparação dele, Lucinha. Porque o que eu vejo, quando a gente vê um docinho tão perfeitinho, tão feito com tanto amor, eu imagino como é o preparo dele também. Me fala. Pois então. Os meus doces são feitos aqui, na minha cozinha, nesse espaço minúsculo que você está vendo. E no início, né, até pouco tempo atrás, era feito na mão mesmo, na panelinha, com a pazinha de silicone. E ano passado, uma amiga minha, Ilka, me apresentou uma panela mexedora de doce. Aí foi quando eu comprei, mas isso foi ano passado que eu comecei a me modernizar um pouquinho, mas até então era feito à mão aqui no meu fogão, aqui na minha cozinha. E depois, além do feito dos doces, também foi feito também, as pessoas começaram a me pedir as sobremesas, tá?
Eu tenho uma sobremesa de tradição de família, que é a sobremesa de abacaxi. Tá? Nossa, nem brinca comigo. E depois surgiu também, com os potes da felicidade, a travessa da felicidade. As pessoas pedem muito, aí eu comecei a fazer a sobremesa para Natal, para Ano Novo, e as pessoas também pedem fora dessas ocasiões de datas especiais. Quem é, gente, que não... chega no final de semana, trabalhou a semana inteira, chega no final de semana e fala, nossa, como eu queria aquele doce. E aí, Lucinha está aqui para te atender. E é interessante também, pessoal, que nós estávamos conversando nos bastidores, por exemplo, esse morango que vocês estão vendo aqui, é aqui da região também. Isso é muito importante porque um vai ajudando o outro, não é isso, Lucinha? Isso sim. Desde o início, quando eu comecei, que as pessoas começaram a me pedir algo além dos docinhos, como da sobremesa que eu acabei de te falar, então eu procurei comprar produtos do nosso lugar. Também eu ajudo as pessoas e as pessoas me ajudam. E assim é que nós trabalhamos. E me conta de agora para frente, Lucinha, você continua dando aula e se dividindo entre as aulas e os doces, agora nós estamos em período de férias, mas já retornamos às aulas com as crianças. Me conta como funciona essa logística para você. Pois então, eu trabalho durante o dia, das 7 da manhã até as 5 da tarde, e quando eu chego em casa é que eu vou preparar os doces. Às vezes levanto de madrugada e às vezes fico até as 3, dependendo da quantidade de doce. Já virei à noite fazendo doce. Já busquei mutirão de gente, a vizinha, a tia, a mãe, para ajudar eu a fazer doce. Para dar conta do negócio, né? E é bom que as pessoas vão conhecendo o seu trabalho também e sabendo desse carinho, dessa paixão que você tem. Isso reflete também nos seus doces. Sim. Uhum. Agora me conta uma coisa, para quem está olhando aqui para essa mesa maravilhosa, para quem está conhecendo um pouquinho da sua história, que muitas vezes fala assim, eu precisava de uma renda extra, assim como você fez também. Qual mensagem você poderia deixar para essas pessoas para inspirar? Que nós estamos num programa que a gente fala sobre superação e os doces também o doce também foi uma forma de você superar, não é isso? Então, manda um recadinho para o pessoal que está nos assistindo, Lucinha. Pois então, a gente tem que ter fé e esperança. A gente não pode desistir. Se a vida, às vezes, não nos dá um tapa, né? Não dá um limão, digamos assim, a gente faz desse limão uma limonada, né? E bola para frente. Mas e você é aqui da região? Fala um pouquinho para o pessoal também. Sim, sou de Ibitirama, né? Nasci aqui em Ibitirama e sou de Ibitirama. Das terras montanhosas, né? Terra das cachoeiras, do café, e sou daqui. Eu estou encantada com a região também. As pessoas... Eu descobri aqui que aqui é a caixa d'água do Espírito Santo, né? Sim, é aqui no Espírito... Aqui que nós sustentamos o Espírito Santo com água, né? Então, aqui em Ibitirama, passa o rio, né? Que chega a Cachoeiro de Itapemirim, e a Nascentes está aqui no Caparaó. Gente, vocês precisam conhecer. E aí, quando vocês estiverem passando por aqui, por Ibitirama, ficando hospedados nessas pousadas maravilhosas que a gente tem aqui, faz favor para mim. Vem experimentar esses doces da Lucinha, entre em contato com ela, pede, chama no Instagram, vocês vão experimentar, assim como eu, depois dessa matéria eu vou acabar aqui comendo os docinhos. E aí vem conhecer também o trabalho da Lucinha. Deixa o seu contato, as suas redes sociais também, Lucinha, para o pessoal te acompanhar. Pois bem, eu pelo celular 28 999 16 8184 e pelo Instagram Lucinha Doces. Então já sabe, né? Segue a Lucinha Doces, vai acompanhando o trabalho dela, porque assim como eu me encantei, eu tenho certeza que você também vai se encantar. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui na sua casa, abrir as portas pra gente e nos receber tão bem. E você pode ter certeza que o programa Superação também está de portas abertas para você. Obrigada, eu que agradeço de receber vocês aqui, tá? Volte sempre e a porta está sempre aberta. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, já sabe o Instagram da Lucinha, acompanhe a Lucinha Doces e continue aqui com a gente porque tem um programa lindo, preparado especialmente para você. So say no, no, no. The politician's daughter.
Gestão não é controle, é direção, inspiração e constância. Olá, eu sou Lírica Roth e hoje estou com vocês mais uma vez no Super Gestão. Existem 3 pilares que diferenciam um líder comum de um líder de alta performance. Se você é líder de equipe ou deseja se engajar nessa carreira, fica aqui comigo. A primeira característica de um líder de alta performance é clareza de direção. Quando a equipe não sabe para onde está indo, os esforços ficam dissipados. No entanto, quando o líder é claro e objetivo nas suas informações, as energias são concentradas na meta. Quando o líder é claro na sua comunicação, a equipe se engaja e caminha na mesma velocidade. Reflita comigo, se a minha equipe não sabe a meta do dia, da semana, do projeto, a energia fica perdida. E se a sua resposta for sim, é o primeiro passo que você precisa tomar. Ser claro e objetivo. O segundo pilar é a humanidade na gestão de pessoas. Liderar não é só cobrar resultados, é cuidar também de pessoas. Pessoas bem cuidadas são engajadas. O sentimento do pertencimento leva ao colaborador entregar a alta performance. Quando um líder olha para os seus colaboradores, nutre neles o desejo de honrar. E aqui vai um segredo importante. Liderar com a humanidade não é ser bonzinho, é equilibrar resultado com humanidade. Isso gera um engajamento genuíno dos seus colaboradores. O terceiro pilar de um líder de alta performance é disciplina e constância. Muitos líderes começam motivados, mas ao longo do caminho vão se perdendo. E o importante não é picos de energias, e sim a constância, a consistência desse movimento. Pequenas rotinas de gestão, como reuniões rápidas, acompanhamento de metas, podem contribuir muito para o engajamento da sua equipe. Ser constante mostra ao time que você está ali todos os dias para apoiar e direcionar, seja presencialmente ou não, e isso faz toda a diferença ao longo do tempo. Gestão não é sobre controlar, é sobre direcionar, inspirar e sustentar. Os 3 pilares dos quais falamos hoje, clareza de direção, humanidade e constância, são a base para transformar um líder comum em um líder de alta performance. Eu quero saber de você qual desses 3 pilares você precisa fortalecer. Me conte aqui nas redes sociais. E se o seu problema for gestão de pessoas, processos e procedimentos, eu tenho a solução. Oi, gente! Eu me chamo Lidiane Coser, sou mentora, estrategista digital e também apresentadora aqui no Descomplicando o Mercado Digital. Hoje eu quero falar para você, empreendedor, que já deve ter percebido que apenas ter um bom produto ou serviço não tenha sido suficiente para escalar os seus resultados. E eu quero agora abrir os seus olhos para algo que pode transformar os seus resultados e trazer crescimento para o seu negócio, que é o poder da internet e do tráfego pago. Muitos empreendedores têm muitos potenciais, mas acabam não conseguindo trabalhar de forma estratégica e com isso, mesmo tendo um bom serviço ou um bom produto, não conseguem atrair o cliente qualificado e dependem apenas do boca a boca e das pessoas entrarem dentro das portas do seu negócio. Eu quero trazer para você uma oportunidade que pode mudar completamente os seus negócios. A internet se tornou a maior vitrine do mundo. Lá tem milhões de pessoas todos os dias online, esperando encontrar o produto certo e o serviço adequado para a sua demanda e necessidade. Eles estão lá apenas esperando você chegar com o seu produto, com o seu serviço e trazer as soluções que eles esperam. Mas não é somente estar presente, é saber entender o que esse público precisa, é trazer uma oferta irresistível, é mostrar para esse cliente que você tem exatamente aquilo que ele espera.
E nós fazemos isso através de formas estratégicas e inteligentes e principalmente utilizando as estratégias de tráfego pago. Imagine um restaurante que abre suas portas todos os dias e faz um excelente trabalho, mas eles esperam todos os dias clientes que passam pela sua calçada e entram às portas do seu negócio. Agora imagina esse mesmo restaurante anunciando para sua rede local, trazendo e captando clientes que consomem esse tipo de conteúdo todos os dias nas redes sociais. O volume desse restaurante com certeza será infinitamente maior do que aquele que só esperou o cliente chegar através das suas portas. Exatamente isso que nós fazemos através do tráfego pago. Nós conseguimos segmentar e qualificar um público determinado, aquele nicho, aquele serviço que você mesmo tem a oferecer. Hoje, quem domina as redes sociais e o tráfego pago tem uma vantagem extremamente competitiva. E isso não é sobre gastos, e sim sobre investimentos. E através desse investimento e desse posicionamento, você consegue vender todos os dias. Se você ainda não utiliza essas estratégias dentro do seu negócio, é importante que comece a pensar. Existe um crescimento exponencial e ele está em suas mãos, em apenas botões que você pode clicar. E eu estou todos os dias ensinando novos empreendedores a se posicionarem dentro das redes sociais, a trabalharem com segurança, com inteligência e principalmente utilizando o poder do tráfego pago para atrair o cliente certo para o seu negócio. Eu vou deixar aqui agora as minhas redes sociais, você pode me seguir nesse @ e você consegue falar comigo no link da minha bio, onde você consegue aprender comigo a se posicionar dentro das redes sociais, a utilizar estratégias de tráfego pago e muito mais para o seu negócio. Até o próximo episódio. Você já conhece a Center Panos Guarapari? A Center Panos é o maior supermercado do artesanato na região. Você encontra o maior mix de produtos para todas as técnicas do artesanato: crochê, tricô, macramê, costura criativa, bordado, pinturas e mais. Enviamos para todo o Brasil. Escaneie o QR Code e conheça nossos produtos no seu WhatsApp. Center Panos Guarapari, seu supermercado do artesanato. Rua Francisco Vieira Passos, 231, Muquiçaba, Guarapari. Olá pessoal, aqui é a Rosângela, psicóloga do Descomplique Psique. E hoje quero conversar com vocês sobre um tema que parece simples, mas que envolve muito a nossa saúde mental. Vou falar sobre a fome física e fome emocional. Já ouviu falar? E como elas correlacionam com a nossa saúde mental? Vou explicar agora, vem comigo. A fome física, pessoal, ela é biológica. O corpo dá sinais claros, o estômago ronca, vem sensação de fraqueza, queda de energia. Isso porque nosso organismo precisa repor nutrientes, regulada pelo nosso cérebro, principalmente pelo hipotálamo, que é uma área responsável por equilibrar necessidades básicas do nosso corpo. Já a fome emocional, ela vem de forma diferente. Ela não nasce do corpo, mas nasce das nossas emoções. É quando a comida se torna um recurso para lidar com um sentimento como ansiedade, tristeza, solidão ou até mesmo o tédio. A psicologia explica que muitas vezes a alimentação acaba funcionando como um mecanismo de enfrentamento para aliviar um desconforto emocional. Só que esse alívio é temporário e é pouco tempo que ele dura. Logo, logo volta novamente vazio. Enquanto a fome física, qualquer alimento é capaz de gerar saciedade. Já na fome emocional, geralmente buscamos comidas mais palatáveis, como doces, massas, salgadinhos, porque ele ativa um sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que dá uma sensação rápida de prazer. Mas logo depois pode vir a culpa e a frustração. Na integração com a psicologia sobre a fome, tem uma abordagem chamada terapia do cognitivo comportamental. A gente trabalha justamente para ajudar a pessoa a identificar esses gatilhos. Percebe que se o corpo pedindo alimento ou se é a mente pedindo acolhimento. Porque quando reconhecemos a fome emocional, podemos buscar outras estratégias mais saudáveis, como conversar com alguém, praticar respiração, escrever sobre os sentimentos ou simplesmente dar uma pausa para o consciente refletir. Então, pessoal, quando a vontade de comer surgir, pergunte-se: é meu corpo que precisa de energia
ou minha emoção pedindo cuidado? Se for físico, alimente-se com consciência. Se for emocional, busque formas de acolher esse sentimento. Eu sou a Rosângela Monteiro, do Descomplique Psique, aqui no programa Superação. A gente fala de saúde mental de uma forma bem descomplicada, leve e acessível, com base na psicologia. Siga nossas redes sociais e espero vocês no próximo episódio. Olá pessoal, está começando o quadro Inspire-se com Vana Ruas, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E como convidada, a Mile, consultora de imagem e estilo. Fala aí, Mile, pessoal, o seu trabalho. Você sabia que a sua imagem fala algo por você antes mesmo de você abrir a boca? Às vezes você, durante a sua história, você evoluiu, cresceu e a sua imagem ficou para trás. É exatamente o que eu faço no meu trabalho. Faço a sua imagem acompanhar o seu propósito e quem você se tornou, através do meu método Transforme-se, onde a gente trabalha imagem, que é a estratégia do seu biotipo, dos seus traços, do seu cabelo, o estilo, que é a sua identidade, a sua personalidade, aquilo que não deixa você ser confundida com mais ninguém, e o posicionamento, a postura, para você saber exatamente como chegar e se manter com essa postura que já chega e uma postura que sustenta o impacto da sua imagem. Tá vendo? E sobre o café? Fala aí pro pessoal. E se você quer saber mais, vamos marcar um café com estilo para conversar sobre a sua imagem, tirar suas dúvidas. Eu vou te dar um direcionamento, entender a sua história e a sua essência. Você vai saber exatamente qual é o próximo passo. E aproveita que ainda é gratuito. Olha só que oportunidade maravilhosa. Então, pessoal, esse é um momento de você entrar aqui no QR Code e ir direto para nossa conversa sobre moda e estilo. Muita dica maravilhosa, tá bom? Para vocês ir lá e assistir tudo na íntegra. Está acabando o podcast Inspire-se com Vana Ruas. A dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau! A melhor comida é aquela preparada com o coração e temperada com o amor. As massas da mamãe são caseiras, com produção artesanal, embaladas uma a uma com muito carinho e cuidado. São 5 tipos de massas de macarrão: tagliatelle, talharim, espaguete, fettuccine e fusilli, feitas com ingredientes totalmente naturais. Leve para casa o autêntico sabor de nossas massas e também de pastéis artesanais. Massas da Mamãe, 2799-503-1525. Outro dia, alguém me disse: tenho o dedo podre para plantas. Eu sorri e respondi: talvez não seja o seu dedo, talvez seja o solo. Cada planta tem um chão certo para criar raízes. Se o solo não drena bem, se não tem os nutrientes que ela precisa, ela não vai prosperar. Na vida, nosso solo é a base que nos sustenta, nossas relações, nossa fé, nossos valores. Se essa base não está firme, a gente se desgasta, não importa o quanto se esforce. E às vezes, o segredo não é desistir da planta, é mudar o solo. Assim como na vida, não é desistir do sonho, é trocar o ambiente, a forma de nutrir. A samambaia, por exemplo, é como gente que precisa de colo, que ama a umidade, sombra, cuidado constante. O solo precisa reter umidade, mas não encharcar.
assim também somos nós, em fases da vida em que precisamos ser abraçados, acolhidos, nutridos com paciência e afeto. Às vezes, a força não está em aguentar tudo sozinha, mas em reconhecer que precisamos de mais suporte emocional. Quando a gente aprende a respeitar o tipo de solo de cada planta, ela responde com vida. E quando a gente aprende a respeitar o nosso próprio solo, a nossa história, o nosso tempo, a gente também floresce. O que sua fase de vida está pedindo? Mais acolhimento como uma samambaia? Menos peso como um cacto? Ou mais equilíbrio como uma rosa do deserto? Seja qual for, saiba, um solo certo faz você florescer. E isso começa no autoconhecimento. Aqui na Casa e Jardim, a gente cuida das plantas e ela cuida da gente. Até o próximo episódio. Olá, olá! Mais uma vez aqui no programa Superação e hoje um cenário diferente. A área VIP em meias montanhas, a natureza e superação. Nós estamos no Parque Cachoeira Véu de Noiva em Santa Leopoldina e o destino é aqui. Vem acompanhar comigo. Aqui em Santa Leopoldina, a gente aprende que superar também é desacelerar. Às vezes, tudo que a gente precisa é parar, ouvir a natureza e se reconectar. Meu Deus. Gente, eu tô arrumada com essas duas, tá? Vou ter que fazer. Eu vou passar por vocês. Mas porque você não existe. E já, seu celular? Eu queria. Tchau! Tchau! Tchau, Dini. Bora, Lília! Atração principal, a estrela Cachoeira Véu da Noiva. Aqui dentro do parque você consegue vir por uma trilha e a gente chega nessa cachoeira maravilhosa e não acaba por aqui não, porque eu vou chegar até lá. Mas o nosso programa fica por aqui, espero que você tenha gostado. Te espero na Record News todo sábado, 10 da manhã, aqui com o Babi na área VIP. E ó, curte, vem, você não vai se arrepender. Obrigado, um beijo e até sábado. Hey!